pessoal! Ciao ragazzi, come stai? Tudo a posto? Voltamos com mais um vídeo super pedido. A gente tá aqui no parque pertinho de casa, né amor? Sim, estamos aqui na Piazza dell'Armi. E aí a gente vai gravar esse vídeo que o pessoal pede bastante, que é como alugar sua casa aqui na Itália. É isso aí. Né amor? É difícil, amor? Ah, não é difícil, mas é diferente. Não diria difícil, eu diria diferente. Mas olha só, antes da gente pegar e falar sobre esse vídeo, sobre esse tema, você tem que me deixar famosa no Instagram, gente. Eu não entendo, não é verdade, amor? Eu não tô pedindo muito, é só pegar e me seguir, não é verdade? Só seguir também, não esquecer de dar aquela curtida aí no nosso canal. Nosso vídeo, indicar pro pessoal, né? Porque a gente quer ficar famosinho, né? Imagina eu ficar famosa, gente, eu ficar insuportável. Eu tô... Desculpa as saídas aí, é que eu tô segurando a Raab aqui. A gente tá aqui com a Raab também no parque aqui, perto de ela. casa. Mas vamos lá, vamos pro que interessa falar da nossa experiência, como foi locar a casa aqui na Itália, né? Hoje, pra quem não sabe, eu trabalho aí, faço esse trabalho pra ajudar aí brasileiro a locar. Mas enfim, vamos contar a nossa experiência como foi e depois a gente conta a outra parte. Vai lá, amor. Então, Felipe que correu atrás de tudo, né? Quando a gente estava no Brasil. Então, quando eu comecei a pesquisar casa aqui na Itália, né? Eu fui procurando sites que faziam essa parte de aluguel de casa, tudo. Tentava entrar em contato por e-mail com alguns anúncios que eu via, com algumas imobiliárias e tudo. Mas realmente era o não, sempre o não, ou às vezes nem respondiam. E aí eu comecei a tentar pesquisar, ver como que seria uma forma da gente conseguir alugar essa casa aqui na Itália, porque a princípio eu iria também reconhecer a cidadania, né? Enfim, e aí foi quando a gente conheceu o trabalho de intermediação, né? De você contratar uma pessoa para fazer essa intermediação para você conseguir alugar essa casa aqui na Itália. E aí foi aonde a gente começou uma certa luta, porque é complicado, né? Como que você contrata uma pessoa que você vai conversar por WhatsApp e ver, mas que está do outro lado do oceano e que você vai ter que pagar essa pessoa, né, adiantado. Confiar, né, amor, que ela vai fazer o trabalho. Então, qual foi os critérios que a gente usou? Claro, as redes sociais, porque hoje as indicações, né? E principalmente rede social, gente, porque hoje, assim, se a pessoa fez uma cagada, colocou na rede social, acabou a vida dela, acabou a vida social dela. Até por isso chama rede social, porque acaba a vida social da pessoa. Então a gente foi muito pela rede social e vendo os comentários, vendo as indicações, o que o pessoal falava e tal. E aí foi quando a gente entrou em contato, marcamos uma reunião via WhatsApp, chamada de vídeo, até para falar quais seriam as nossas preferências, aquilo que a gente queria, tudo. Enfim, contratamos essa intermediação. E o nosso caso também era um caso um pouco diferente, porque a gente estava vindo com nossos 2 cachorros, né? 2 cachorros grandes, 2 pitbulls. Então, assim, para quem aí tenta, né, alugar uma casa na Itália e vem com um animalzinho, sabe que você já corre um risco muito grande. Que você vai encontrar. É uma dificuldade grande, porque não são todos os proprietários que aceitam. Então, às vezes, tem lá 5 casas disponíveis. Pelo fato de você ter um animalzinho, 2 ou 1 pode aceitar o seu caso. E vamos deixar bem claro, não é uma impossibilidade, nós estamos falando de uma dificuldade. Exato, okay? Então, não é também, que eu já vi muita gente falando aí eu já vi gente realmente falando essa palavra, que era impossível você conseguir alugar uma casa você tendo um animal. E isso é uma mentira. É uma mentira, exato. É uma dificuldade, sim, mas por que é uma dificuldade? Porque aqui na Itália, não só aqui na Itália, mas como em toda a Europa, é muito difícil você achar uma casa nos parâmetros que nós estamos acostumados aí no Brasil. Com quintal. Aqui não é assim. Aqui é mais apartamentos. Então, tipo assim, quando você vai encontrar uma casa aqui na Itália, são em comunes mais afastadas, né? Casas mais afastadas. Então, assim,
como fala, você não vai estar ali no grande centro com um Agora, quintal. também tem uma enfim, questão, né? amor? Se você tá falando assim de um animal pequeno, um pet, né, de tamanho pequeno, médio, é bem mais fácil. Agora a gente tá Agora a falando gente de dois veio com pitbull, 2 boi, né, na um verdade. de 55 quilos e o outro de 45. Então, assim... Então era um pouco mais complicado. Era complicado, mas não foi impossível. Conseguimos, alugamos essa casa. A princípio a gente foi para reconhecer a cidadania, né? E aí eu fiz todo o processo. E aí quando a gente quis mudar para o norte, a gente não precisou de uma assessoria. Porém, aí entrou uma outra questão que também é muito importante para quem está querendo vir aqui. Exato. Eu consegui, né, numa imobiliária que alugava assim para... Não, a questão não era estrangeiro, mas alugava para quem, digamos assim, não tinha emprego, que era o que eu não tinha. Eu tinha emprego no sul, mas eu estava vindo para o norte, então eu não tinha um emprego garantido aqui. E aí a gente precisou pagar 6 meses adiantado, tá? Que é muito comum isso aqui, muito comum, gente. principalmente para quem não tem... Não é questão de ser estrangeiro, é questão de não ter trabalho. Porque okay? aqui também para italiano, porque aqui é muito exigido, né, o contrato de trabalho indeterminado numa locação de casa, né? As imobiliárias já, olha, o proprietário pede busta paga, um contrato indeterminado, enfim. Então isso é normal, até um italiano, né, vai ter dificuldades caso ele não tenha aí um contrato de trabalho indeterminado e tudo mais. Essas são, assim, as exigências mais comuns da imobiliária e dos também, proprietários. E também ser referenciado, né? Isso, você ter referência, olha, tal pessoa é uma boa pessoa, enfim. Então aí coloca a nossa situação. Você tá aqui, mas eu tenho já o documento italiano. Tá, mas a sua cultura não é italiana, né? Você nasceu em um outro país. Isso para eles que é o que conta. Às vezes você tá, não, mas eu já sou cidadão italiano. Porém, você não tem um contrato de trabalho indeterminado na Itália. Às vezes você não domina o idioma e também não tem a cultura deles, que é o que às vezes um proprietário aí é o que mais procura. Eles querem alugar para um tipo de pessoa que tem a mesma cultura, enfim, que eles, né? Que eles se identificam melhor. Então essas são essas dificuldades. Agora, quando você vem pra cá, né? Dentro dessas como fala? Dessa realidade que eu falei, sem falar o idioma, sem contrato de trabalho e tudo mais, você tem que vir preparado para pagar as mensalidades antecipadas. Isso é muito comum, porque você não tem um contrato indeterminado para dar como garantia. Isso é comum e digamos que é mais tranquilo também. Até para nós, assim, realmente você falar, a gente está falando de, hoje praticamente, se você colocar as taxas, a gente está falando de 6 por 1. Né, da troca do real por euro. Você vai falar, pô, mas 6 meses adiantado e tal. 6 e pode ser até um ano. Só que você pode colocar também a questão de que são 6 meses que você vai ter para estruturar a tua vida aqui na Itália. Então assim, você vai ter 6 meses para começar a sua vida aqui na Itália. Você vai ficar 6 meses aí sem precisar se preocupar com o aluguel, né? Porque você já pagou antecipado. Então a gente fez esse modelo 2 vezes aqui na Itália, né? Pagando antecipado. Antecipado. E aí a gente veio, né, para o norte também, né? Dentro desse contexto. E aí na nossa terceira casa que nós iniciamos pagando mês a mês, né? Que é a casa que nós estamos hoje. Então, assim, o que a gente poderia falar, assim, de início, né? Em questão, para você não enfrentar dificuldades na hora de alugar a sua casa aqui na Itália. Então, assim, a primeira questão é, contrate um intermediador. De preferência, contrate a Débora, claro. Claro, né, gente? Mas olha só. Não, mas olha só. Eu quero, assim, o que eu quero falar também que é muito importante, porque às vezes a pessoa não vem assim preparada, porque é pesado, né? 6 meses fora as outras taxas, que às vezes quando eu falo a pessoa se assusta. Então assim, quais são essas taxas? O calção, o proprietário, a maioria vai pedir, né? Que é assim o normal, que é a manutenção, é uma segurança da manutenção daquele imóvel. Então o proprietário ele pode pedir até 3 calções, né, no aluguel. Ele não pode pedir 4, o máximo 3, né, que ele pode pedir
que além desses 6 meses que eu falei, né? Eu falei assim, ele pede o calção, que quando você sai daquele imóvel, o calção é restituído caso você deixe aquela casa, né, em plenas condições ali, habitável como você pegou. O calção é restituído. Agora, se você ai, nossa, quebrou, entrega a casa com alguma coisa quebrada e tudo mais, o proprietário, ele tem o direito ali de não devolver o seu calção para que ele possa deixar essa casa novamente habitável. Então, você coloca 6 meses antecipado, mais os calções ao proprietário, mais a taxa que aí toda imobiliária cobra, né, que pode ser de 2 meses, PIS/IVA, que é o imposto aqui da Itália. Então tem mais todas essas taxas aí que você tem que pagar. Você tem que colocar na somatória do que você vai fazer. Tem que vir preparado. Então, assim, tem muita gente que passa dificuldade, que às vezes fala, é muito difícil alugar casa na Itália. Porém, não vem preparado com todo esse, né, com esse preparo financeiro. E aí que tá também um diferencial no nosso papel de intermediação, né? Por quê? Porque a intermediação, a gente já tem os contatos, às vezes, das imobiliárias que podem alugar, que tem um pouco mais de abertura para alugar para o pessoal que está chegando agora, né? Que às vezes já tem a documentação, mas não fala o italiano. Então, o intermediador, ele tem o contato com as agências, né, que fazem esse trabalho, ou com proprietários. Então, assim, facilita um pouco o seu trabalho de procurar. Porque, assim, querendo ou não... dor de cabeça, entendeu? Porque, querendo ou não, além da crise imobiliária na Itália, porque tem uma crise nisso, eu não sei se é em toda a Itália, mas eu acho que é no mundo todo, tem um certo preconceito, né? Você chegar lá na Itália, eu falo por mim, porque eu trabalho na imobiliária, você vê assim, ó, mas qual que é a sua origem? Ah, eu sou brasileiro, ou às vezes você não sabe se pronunciar, ou às vezes você não sabe falar o idioma, eles já vão falar assim, ó, não, essa casa aí já tá em tratativa. Eu tenho certeza que muito brasileiro já passou por isso. Não, essa casa já alugaram. E às vezes é mentira, então a casa tá lá pra alugar. Não tem nada pra alugar. Ou a gente não tem nada. Você bate na imobiliária, a gente não tem nada. A gente mesmo já passou por isso. Já Entendeu? parei em imobiliária que tinha 10 anúncios lá na porta da imobiliária. Eu entrei e falei, eu queria nossa, a gente tá sem nada. Eu falei, putz, cara. Porque você não tem uma indicação, você não tá falando bem o idioma. Não que toda vez que você for alugar uma casa na Itália, você vai precisar de um intermediador. Não. A primeira casa, eu acho que é completamente necessário. Até porque a gente vai, assim, já entra até uma segunda dica para vocês, né? A primeira foi essa, de contratar um intermediador. A segunda dica, que a gente já viu acontecer muito aqui, e o pessoal tá tendo muita dor de cabeça, tá passando apurado, a galera vem pra cá, aluga Airbnb e fala, quando eu chegar aí eu vou conseguir. Cara, não... É um risco, né? É só você procurar aí, sei lá, e conversa. Pergunta pra quem fez isso se aconselha a fazer. É um risco muito grande, sabe? Do Airbnb, comendo seu dinheiro, e você batendo de porta em porta. Porque assim, gente, alugar casa no Brasil também não é fácil. Né? Já não é fácil. Agora você tá num país que não é o seu, que você não domina o idioma, que você não está... Eu tô falando pro pessoal que ainda não tem um contrato de trabalho. Que você não tem conhecimento do território. Exato. Entendeu? Isso que é o principal também, porque às vezes a pessoa vem pra cá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da nossa região. Ouve tanto falar de Torino, aí eu vou alugar um Airbnb em Torino. Você já vai perder bastante dinheiro, porque Airbnb em Torino é caro. Aí você pega e fala, não, eu fico no Airbnb e vou nas imobiliárias lá de Torino para ver se eu acho aluguel em Torino. Você já vai ter uma dor de cabeça tremenda, porque a maioria das imobiliárias que estão em Torino são imobiliárias que só alugam para italiano com busta paga, ok? Então você já vai ter essa dificuldade. Você vai entrar e eles vão falar, não, a gente não tem nada. Vai ter 50 casas lá para alugar, eles vão falar para você que não tem nada. Então assim,
você não tem conhecimento do território, entendeu? Então, quando você pega e contrata esse intermediador, o intermediador, e outra, foi o que a gente falou, é a sua primeira casa, não é a casa que você vai morar pro resto da sua vida aqui na Itália. Exato. É uma casa para É só você para você chegar, para você ter o seu teto, você ter se um estabilizar. Um lugarzinho legal, entendeu? Mas uma coisa que eu tenho que falar aqui, gente, olha, é o seguinte, tem gente, se você tem bastante dinheiro, que você pode escolher a casa, olha, eu quero com a parede branca, eu quero com a cortina assim, eu quero com a... Beleza, né? Aí é mais fácil, você tem aí bastante dinheiro que você... Posso ficar 2 meses Posso ficar Airbnb, 3 meses em Airbnb, escolhendo a casa que eu quero. Tem uma documentação que vai contar bastante. Agora, eu tô falando assim... por exemplo, eu estou no Brasil, não comprei a passagem, mas Débora, se você arrumar a casa... Assim que você arrumar a casa, a gente compra a passagem pro mesmo dia. Você vai pagar o valor que for na passagem, você vai chegar aqui. Beleza. Não, é uma outra... uma outra realidade. Agora, a realidade dos 88% é aquela realidade assim, meu Deus, eu tenho que encontrar uma casa, não pode ser tão cara, eu preciso chegar, eu preciso trabalhar, preciso aprender o idioma, tô preparando para minha família, ou vai vir a família inteira, mas a gente, o primeiro contato, a gente só precisa começar a levantar euro, enfim. Gente, não dá pra ficar escolhendo muito. Eu falo por mim. Claro que você quer entrar numa casa que você gosta de tudo, que tá tudo pintadinho, novinho, com móveis maravilhosos, que não tem aqueles móveis antigos, horrorosos. Claro que você quer entrar, todo mundo quer, porém... eu vejo assim, são tantas dificuldades para você conseguir alugar, fazer a imobiliária aceitar sua documentação, fazer o proprietário acreditar que você é uma boa pessoa e não vai destruir a casa dele. São tantas assim dificuldades que às vezes não é você que escolhe a casa, é a casa que te escolhe. É a que tá ali disponível, você fala assim, é melhor eu pegar essa do que eu pegar e ficar na rua. E tem outra questão também que a gente não tá acostumado, né? Alugar casa no Brasil... Você vai lá na imobiliária, a imobiliária já tem lá, né, como ela trabalha, normalmente é com fiador, aquela coisa toda. Então, se você atende todos aqueles requisitos, beleza, você pode escolher a casa que você quiser. Aqui na Itália não é assim. O proprietário tem que aceitar você. Exato. Não é questão que se você pode até ter documentação, você pode ter tudo. Pode ter dinheiro, pode ter tudo. Eu tenho busta paga e tudo. Mas se o proprietário simplesmente bater o olho e não for falar com a tua assim, não cara, gostei ele dele, não aluga. Exatamente. Gente, tem muito isso. É legal assim na imobiliária, tem 2 que eu trabalho que eles falam o seguinte: eu posso lá fazer a intermediação, tudo, só que o meu cliente tem que aparecer. Eles querem, não, traz a pessoa aqui que a gente quer ver quem é. Porque eles fazem um pré-julgamento pra ver se você é limpinho, se você, tipo assim, aparenta ser uma boa pessoa. Então tem proprietário que fala assim, tá bom, as recomendações são maravilhosas, só que me mostra a foto, eu quero conhecer essa pessoa, eu quero olhar no olho dessa pessoa. Então, ele pode simplesmente olhar pra você depois, ok, vamos ver, e falar, não quero alugar. Então, assim, eu tive vários processos de clientes que falaram assim, não, me mostra a foto, eu quero ver a rede social dessa pessoa, quem que é. E aí eu tinha que mostrar para que o proprietário falar, tá bom, então pode fazer. Por mais que às vezes aquela pessoa era um excelente cliente para aquele proprietário. Então tem muito isso. E aí entra também o papel do intermediador, de mostrar e falar, não, é uma boa pessoa. Tipo assim, é uma segurança que você passa pro proprietário. Porque qual que é o medo do proprietário? De você simplesmente não pagar, de você não conseguir trabalho. Então ele tá alugando uma pessoa e ele vai falar assim, pô, ela sabe falar italiano? Eu tô falando, gente, tô dando uma porcentagem da maioria, tá? Tem gente que vem aqui, eu peguei cliente que sabia falar o italiano perfeitamente, que aí já conversa propriamente com o proprietário, é diferente, né? Agora, assim, 75%... que já veio com a cidadania pronta. Na maioria, eu pego com a cidadania pronta. Mas, assim, 75% das pessoas vêm, assim, com o italiano mais limitado e tudo mais. Aí o proprietário pensa, tá, mas ele não tá trabalhando aqui na Itália ainda. Será que ele vai conseguir emprego rápido porque ele não sabe falar? Mas como que ele vai me pagar? Então, são essas dificuldades, né,
que a gente encontra, que depois que você já tá aqui, depois que você já tá trabalhando e tudo mais, você não vai precisar de um intermediador para fazer isso, né? Você mesmo vai aprendendo as maneiras mais fáceis, né? Você já sabe se comunicar. Então, assim, muda muito. A hora que você já sabe, assim, né, se posicionar para você mesmo, procurar a sua casa e tudo mais, e enfrentar as imobiliárias. Mas uma realidade tem imobiliária que não aluga para estrangeiro. Entendeu? Como fala assim, não, é só italiano, não adianta. E tem proprietário também que não quer entregar a casa dele para estrangeiro. Você pode falar assim que você vem, não, eu quero italiano. Então, na imobiliária que eu trabalhava, tinha alguns proprietários que não tinha conversa, né? E aí eu já nem oferecia a casa dos meus clientes para essas pessoas. A gente tem que respeitar, não quer alugar, né? Enfim. Mas, gente, é possível, obviamente, é possível você alugar, né? Aqui na Itália, uma casa aí, trazendo o seu cachorrinho. Você casa, que vem com criança mas também. É bom também frisar isso. A gente fala casa, só que foi o que a gente falou. Nossa, mas será que eu não consigo uma casa nos parâmetros igual a que eu tenho aqui no Brasil, com quintal, aquela casa padrão que a gente conhece? Cara, não é que não tem, mas vamos dizer assim, eu acredito que 80% aqui de moradias na Europa são apartamentos, 20% são casas, e normalmente essas casas, né, nesses padrões, elas vão estar mais afastadas, ou às vezes elas vão estar até dentro do comune, mais em condomínios, e aí elas são bem mais caras, porque são construções novas, e aí são aquelas casas construídas em condomínios, né? E normalmente são casas que foram construídas para venda. Então, assim, a pessoa comprou e é difícil ter para alugar. Normalmente você encontra as casas para alugar, mas mais afastadas do comune. Então, se você não tem um carro, se você não tem um meio de locomoção, fica meio difícil morar nesse lugar. Sim, o pessoal vê casas baratas, mandam pra mim e falam, nossa, mas essa casa tá muito barata, olha aqui, é 300 euros, não sei o que. Aí a hora que você vai ver, gente, é lá no topo da montanha, onde não pega sinal de internet, onde não tem um supermercado, onde não tem um ônibus. Ou às vezes até tem um ônibus, mas o ônibus passa uma vez na manhã e depois volta pra vai morar você e Deus lá. Então eu acho que, tipo assim, esse tipo de apartamento, esse tipo de proposta não é legal, né, para uma pessoa que tá querendo vir aqui trabalhar, começar a vida, que precisa de um meio de locomoção, que precisa ter esse contato aí com indústria, com as empresas, com supermercado e tudo, para você procurar um trabalho. Para que eu vou oferecer uma casa lá no topo da montanha que é barata, mas só que para você sair de lá, você tem que sair de lá voando, entendeu? Não tem nexo, né? Não tem nexo. Então, às vezes, a pessoa fala, Débora, ou às vezes uma comune distante, fala, nossa, mas olha essa casa que linda e não sei o que, tá maravilhosa. Só que você tá distante de tudo. Só que você tá distante de tudo, né? Você vai ter um gasto, o que você vai economizar no aluguel, você vai ter um gasto para locomoção. É absurdo. Então, assim, tudo isso a gente precisa estudar. Por isso que eu falo que na primeira casa não dá para você ficar exigindo muito. Você tem que agradecer a Deus quando você encontrar uma casa e aquele proprietário aceitar a sua documentação, aceitar todas, né, como fala, as suas referências. E é aquela escada, gente. Eu acho que o brasileiro, quando vem para cá, eu tô falando dos 75%, gente, que vem mesmo pra lutar. Tem gente que já tem uma vida estável aí no Brasil, que vem aqui e já pode escolher, tipo, um casarão, que, enfim, tem uma outra, como fala, uma outra realidade financeira. Agora, eu tô falando do povo, assim, que nem a gente que veio pra batalhar. Mas até essa questão, mano, até o pessoal que tem dinheiro, uma questão, assim, é aquilo que eu falei no início. Você tem que conhecer o território que você tá pisando. Não é também porque você tem dinheiro, que você pode ficar 3 meses aqui de Airbnb, que você vai ter a oportunidade de ficar escolhendo casa, porque entra a questão cultural aqui na Itália. Eles são muito assim também. Se eles te mandou a foto da casa, você viu as fotos, você perguntou da casa, eles viram pra você e você não gostou da casa? Você fala assim, mas eles falam desse jeito, mas você não viu as fotos? Entendeu? Tipo assim, eles aqui a paciência não é que nem a gente aí no Brasil, que tem todo... casa, mostrando 3, 4 casas pra vocês por semana. Não existe isso. Não existe, gente. Entendeu? Se eles te mostrar 3 e você falar assim, ai, não gostei, eles vão tipo falar assim, ó, vou te mostrar as fotos. Eu não vou perder tempo com você. O que eu posso fazer vou te mostrar as fotos,
você vê a que você gostou e a gente vai lá. Ah, você quer visitar? Você vai, mas ele vai já pensando que você vai fechar. Então, se você faz isso, não gostei, quero ver outra, não gostei, acabou, você não aluga mais ali naquela imobiliária. Naquela imobiliária você não aluga. Não é assim. Porque eles já falam, gente, até assim, eles falam mesmo no telefone. Eu lembro quando eu trabalhei com uma imobiliária, eu falava assim, gente, mas como que eles falam assim no telefone? A pessoa falava, eu vi um anúncio da casa tal. Tá, mas você tem dinheiro pra essa casa? Eu quero ir lá ver essa casa. Não, mas você vai tá, mas só que você tem que pagar isso. Você tem como pagar? Não, porque se você não tiver como pagar, a gente não perde tempo. Você não me faz eu perder tempo e nem eu vou fazer você perder tempo. Assim, gente, no telefone. Eu falava assim, caraca, eu não acredito. E isso é normal. E não é porque você pagou o intermediador, que você vai pagar 6 meses adiantado, 3 calção e não sei o que lá, que você vai poder exigir a última tudo. bolachinha do pacote. Gente, não é assim. Eu falo assim pro pessoal, eu falo, gente, vocês não estão no Brasil. A gente não tá no Brasil. Até mesmo no Brasil, que entendeu? É no Brasil também, a gente não tá com essa bola toda pra alugar a casa, não. Não você tá. Porque assim, imobiliária nenhuma vai ficar 3 meses mostrando casa pra você e você, a hora que eu entrar em uma eu quero. Tipo assim, cara, pelo amor de Deus, ninguém, aí já é demais. Se você tá vendo as fotos, e foi o que a gente falou desde o início, cara, é a sua primeira casa na Itália, ou sua primeira casa aqui no norte da Itália, para quem às vezes está no sul, no norte, não sei. Enfim. Mas se é a sua primeira casa, se não é uma casa que você não está procurando, se você ainda está dependendo de intermediador, vamos colocar assim, se você ainda está dependendo de intermediador, você não está no seu direito de ficar escolhendo casa, ok? Você não está nesse direito, porque você tem que ficar dependendo de alguém para ver essa casa. Então ninguém vai ficar te mostrando 10 casas, 3. Não tem como, gente. É uma casa transitória. Vai lá, mora, entendeu? Mora 6 meses, 1 ano, que for. Faz a sua vida, faz as suas referências, né? Deixa o proprietário ver se você se adapta, né? Ver se você se adapta. Porque às vezes você vai não gostar no comune, você não vai gostar daquele lugar, você não vai gostar, sei lá, do prédio, sei lá, pode ser tanta coisa. É porque assim, gente, o que eu penso é o início de tudo, né? Você tá começando. Eu lembro quando eu e o Felipe a gente mudou aqui pro norte, a nossa casa não tinha móveis. A gente tinha que economizar, a gente veio para uma casa que não tinha móveis nenhum, que não era mobiliada, né? E a gente começou a entrar nos sites, via quem tava doando uma geladeira, quem tava doando um sofá e tudo mais, e a gente ia lá buscar com o nosso carro e tal, e a gente mobiliou a casa inteira porque a gente não tinha como gastar, a gente tava iniciando, era o começo, né? Hoje, graças a Deus, na casinha que a gente tá, no nosso apartamento, eu já coloquei os móveis que eu queria, né? Pintei do jeito que eu queria, coloquei minhas cortinas. Mas depois de 1 ano de Itália, ainda eu falo assim que Deus nos abençoou muito, porque, né, a gente conseguiu fazer tudo isso em 1 ano, então Deus nos abençoou. Então o começo, eu falo assim, não é fácil para ninguém, porque você já tem aquele baque com a cultura, você tem aquela às vezes dificuldade com o idioma, né? Aí você vai sair em busca do trabalho. Então assim, no início são tantas assim, como fala, como que fala, gente? Processos, são tantos processos, né, no início, que, tipo assim, você tem que dar o tempo ao tempo, até você entrar realmente na casinha que você queria, que você tava sonhando e tal. É que nem quando casa no Brasil, né? Você tem que estar com a mente aberta, sabe? Não é uma coisa assim, a gente, claro, não é que todas as histórias vão ser dramáticas, não é isso. Não. Mas é que se acontecer alguma situação dramática, você tem que estar com a mente aberta, né? Um exemplo, até o que a gente passou. A Rabi querendo participar do vídeo. Deixa ela lá, Rabi. Dá um oi lá. Olha, ela cabe. Jesus amado, nem cabe. Vai tampar o vídeo inteiro. Olha lá, dá um oi lá, pessoal. Olha lá, pronto, dá um oi, dá um sorrisinho. Ó, pronto. Agora vem cá. Vem cá que o papai tá falando, vai. A gente passou uma situação de quando a gente alugou nossa primeira casa aqui no norte, precisava ligar o gás, a energia, isso pra mim era um pouco novo, eu não tava a gente acostumado. não contou, né? E aí o que aconteceu? Ninguém ensinou a gente, foi assim, a trancos e barrancos. Eu cheguei na casa, não tinha energia e não tinha... Aí beleza, mas a energia até que ligou rápido, ligou no outro dia. A gente contratou lá a empresa. Eu pedi num dia, no outro dia ligou. Ok.
Só que aí precisava do gás, porque a água aqui na Itália, a maioria dos apartamentos, a água é aquecida pelo sistema de gás, né? Aí fui fazer a ligação do gás, o cara falou 2, 3 dias para ir ligar o gás. Ok, tô esperando 2, 3 dias pro rapazinho ligar o gás. E esses 2, 3 dias, a gente chegou aqui, já tava começando o outono, tava frio, tomando banho na água gelada. Aí o cara chegou lá para ligar o gás, né? Cara, eu sempre, no Brasil, pelo menos, a gente tem o tubo de gás lá que liga, né, o botijão de gás no fogão. Aquele tubo pra mim é eterno. O cara entrou lá, olhou e falou assim, não, esse tubo aqui tá vencido. Eu falei assim, como assim vencido, gente? É um tubo. Não, tá aqui, ó. E tava realmente a data lá que ele era válido até 2021, né? A gente tava em 2022. Gente, a gente não tá Aí eu falei assim, não, ok, espera aí que eu vou ali comprar. Ele falou assim, não espero não. Ele falou assim, você tem que reagendar e aí eu venho e ligo. Eu falei assim, não, mas como assim? Ele, não, você tem que reagendar. E saiu e deixou eu falando sozinho. E aí, gente, pra minimizar a história, Beleza. a gente ficou mais de 11 dias tomando banho na água gelada, se a gente quisesse tomar rápido, ou a gente esquentava a água. Esquentava na chaleirinha elétrica. Na chaleirinha, fazia pra um gente tomar banho, isso no banho. frio. Então, assim, gente, as dificuldades, os perrengues, a gente geralmente não posta, né? Às vezes a gente tava lá com a foto linda, né, amor, no feed, mas tomando banho de canequinha. Só que vou fazer o quê? Tipo assim, eu vou chorar, eu vou falar pra vocês, gente, aqui na Itália é uma... Não, gente. Vou ligar e falar, gente, vocês não sabem o que eu tô passando, É um território que eu não conheço. Agora eu tô falando pra vocês, tô explicando pra vocês. Então já se prepara, entendeu? Eu nunca dei tanto valor pra uma água quentinha, né, amor? E aí, por essa situação que a gente passou, né, até pros clientes da Débora que alugam com ela, que contratam o serviço dela, eu já canto essa bola pra eles. Eu falo, ó, prepara lá o negócio do gás, já vê certinho quando tá lá, porque se os caras chegar lá, ele não liga, eu já falo. Porque tem as casas que a energia já tá ativa, agora tem casa que a energia não tá ativa. E aí eu já canto essa bola, eu passei por essa situação, então vai lá. Mas tem gente que não sabe e vai passar, e nem por isso é motivo pra você desanimar, desistir e tal. Entendeu? Aqui é normal, gente, aqui é normal. Então, assim, por isso que eu falo. Também nem fazer dessa situação negativa como uma verdade absoluta e sair falando que na Itália, é assim, não é assim. Eu não sabia dessa informação, eu estava errado, ok? Eu não sabia da informação. Então, beleza, agora eu já sei. Passo para quem não sabe, né, para não passar por essa situação. Mas acontece. Acontece, tipo, gente, não morre, entendeu? Eu falo assim, você vai descobrindo... E a gente dá risada e dava risada, ia tomar banho dando risada, gritando, meu Deus, cara gelada, sabe? Eu acho assim, a gente vai descobrindo, vai tendo as informações de acordo com os erros que a gente vai cometendo. Mas pelo menos a gente tinha um banheiro para tomar banho. Gente, exatamente. Então, assim... eu acho que a gente tem que agradecer muito a Deus quando você consegue uma locação de uma casa, você fala assim, nossa, entrei, consegui, né, venci, que é a primeira etapa, preciso de um teto, consegui entrar, às vezes não tá tudo perfeitinho do jeito que você gostaria, mas é o início, depois você vai ter a opção de trocar e tudo mais, né, ou às vezes até de comprar futuramente. Então, assim, é o início, eu só acho que a gente tem que vir com humildade, né, de coração, saber sim dos desafios que vai ocorrer, que sempre tem, obviamente que nem tudo é perfeito, gente, não existe país perfeito, o único país perfeito para mim que existe é Jerusalém e a gente ainda não tá lá, mas como fala? Saiba que você não vai morar dentro de um buraco sujo. A gente está falando em questão, às vezes, você ter que pegar uma casa pequena ou uma casa que não seja que não tá com uma pinturinha nova, né? Que não tá, às vezes, com uma pintura nova, mas nada destruído, não é nada disso, entendeu? O que eu falo assim, gente, também, muita atenção na hora de contratar um intermediador, porque assim, infelizmente, tem muito golpe, a gente sabe que tem, infelizmente tem, né? Às vezes a pessoa lá no desespero pra você fechar a casa com ela, te oferece uma casa que não tem aquecimento, te oferece uma coisa assim... No pé da montanha lá, lá no cume lá. Então assim, muita atenção, é necessário uma intermediação? Muitas vezes sim, eu acho que para a primeira casa, eu acho que vale a pena você contratar, ter esse conforto, para você não ter tanta dor de cabeça.
Porém, toma muito cuidado, né? Tem muita gente de confiança, muito profissional legal, né? Eu só trabalho aqui nessa região mesmo de Torino, mas tem profissionais aí que trabalham em toda a Itália, gente muito boa para poder te ajudar aí nessa locação. Então, muita atenção mesmo, mas eu acho que é possível sim você encontrar a sua casinha aqui na Itália. Atenção para quem também vai trazer criança, tá vindo com um animalzinho, né? Que isso já aumenta mais os desafios, né? Vê alguém de confiança, vai você mesmo fazendo também contatos com a imobiliária, né? Para você também ter a sua própria experiência antes de contratar um intermediador, para você ver como é que é. Porque assim, gente, realmente não é fácil. Eu trabalhando nas imobiliárias, eu vejo como que cada imobiliária trabalha de um jeito, não é todas trabalham igual, cada imobiliária trabalha com uma regra, com um tipo de burocracia para alugar. Então, assim, encontrar a sua casa na Itália, acredito que você com certeza vai encontrar, né? Tenha fé em Deus, pensa positivo, né? Vê se você contrata uma pessoa de confiança. Principalmente se você contratar a gente. Certeza que você vai morar lindo. Sabe? E aí, pouco a pouco, você já vai se estruturando. Mas venha preparado, prepara o bolso. Às vezes a pessoa fala assim: Débora, o que eu preciso para alugar? Eu falei assim: dinheiro. Que, gente, é verdade. Na verdade, isso a gente precisa para tudo. Para tudo na vida, mas, né, você quer ter um pouco mais de conforto. Eu sempre falo, tá, como que você quer a tua casa? Ah, eu quero 3 quartos assim, assim, assado. Eu falei, mas quanto você quer pagar nessa casa? Né, porque dependendo aí da região, né, da época que você tá vindo locar, você vai pagar bem mais caro. Mas é isso, pessoal, eu quero animar vocês, obviamente, não quero desanimar ninguém falando isso. Eu só acho que vindo, né, com humildade, vindo com a consciência que você não está no Brasil, você está num outro país, que às vezes vai colocar muita dificuldade para que você consiga aí o seu lugarzinho. Então, venha mais aberto às opções, né? Venha com tantas exigências que você vai iniciar a sua vida na Itália e piano a piano, né, amor? Pouco a pouco você já vai estar aí na casa que você deseja, né? Mais feliz, né? E tudo. Mas é isso. É isso aí, galera. A gente contou só um pouquinho aí da nossa experiência. O vídeo ficou grande, mas é bom. É bom aí você pegar... trazer informação. Não adianta gravar um vídeo de 5 minutos faltando informação. Então a gente grava um vídeo grande, mas com toda a informação possível para que você tenha acesso à informação. E principalmente o que a gente não quer é ficar te passando medo, pelo contrário. A gente quer te motivar, gente, eu não gosto de brasileiro que fica colocando medo no outro. E principalmente te ensinar. Te ensinar a que você talvez não passe situações, apesar de que as situações negativas, elas ajudam a gente a crescer, e as situações positivas, elas nos dão cada vez mais experiência, e glória a Deus por isso. Então, gente, é isso aí. É isso aí, gente. Espero. Porque senão eu não paro de falar. Mas é isso, gente. Segue a gente aí no YouTube. Até a Rabi cansou aqui, ó. Já deitou, tá? Já deitou a nossa gordinha. Segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram, deixa a gente bem famosinho. E é isso. Espero logo a gente poder tomar um café, né, amor? Com o pessoal. E aí você possa ir alugar a sua casa. Eu falo assim, a minha casa é a minha mansão, que eu tô tão feliz com o nosso apartamento, né, amor? E eu pago baratinho. E até a Rabi tem quarto. Até a Rabi tem o quartinho dela. Mas é isso, gente. Beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. A próxima. Tchau. Tchau.